Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Momento Carreira. Aqui eu falo tudo para você arrumar um emprego na área que você deseja e também ter uma carreira promissora. Eu sou Vinícius Gomes e o tema de hoje é a importância de se preparar para as entrevistas de emprego. Você já deve ter ouvido aquela máxima que a prática leva à perfeição, né? Então, o que isso quer dizer? Então, quanto mais você treina, quanto mais você pratica, mais próximo da perfeição. Sim, apesar que não existe perfeição, mas você melhora cada vez mais. Então, quanto mais você pratica, mais você vai melhorar, mais você vai ficar bom naquilo que você se propõe a fazer. Então, por esse motivo, uma das coisas que eu sempre falo, né, para a pessoa sempre treinar. E isso, só que eu falo assim, eu sempre pergunto, na verdade, sempre quando eu converso com alguém, pergunto, a gente vai conversar sobre alguma coisa de carreira, quando eu estou dando alguma consultoria, assim, das centenas de pessoas que eu já conversei, sempre eu faço essa pergunta. Você treina? Você treina antes das entrevistas? E eu não vou falar que eu não tenho estatística aqui, é um número, mas chutando, é mais que 95%. Ó, do ano de 2019, sim, de todas as pessoas que eu conversei, eu converso com bastante gente, eu falo que não enche uma mão as pessoas que treinavam. Então, assim, é a minoria que treina, é a minoria que prepara para as entrevistas de emprego. E por que você prepara para as provas? Aí eu falo assim, né? E por que você, vamos falar assim, você prepara para as provas, você prepara, vamos falar assim, para vestibular e para uma coisa que também é muito importante para a sua vida, que vai ser o seu emprego, que pode ser, né, lá para a sua carreira, pode ser um diferencial dependendo daquela oportunidade que você está tendo. Por que você não treina? Por que você não se prepara antes? Porque muita gente vai realmente sem preparar. E eu falo ainda que, sim, preparar para entrevista é ainda muito mais fácil do que você preparar, por exemplo, para um vestibular, você preparar, dependendo, sei lá, para uma maratona, né, que você vai gastar muito mais, né, o esforço é bem grande e tudo. Então, assim, por que você não prepara para entrevista? E a entrevista ainda é mais fácil. Por que ela é mais fácil que eu falo? Porque você sabe o que vai cair na entrevista. Você sabe a maioria das perguntas que os recrutadores fazem. Por quê? A maioria das perguntas são perguntas padrões. A maioria das vezes é muito difícil uma entrevista ser muito diferente, né? Alguém, o recrutador, fazer algum tipo de pergunta, algum questionamento, sim, não algum, mas fazer, vamos falar, a entrevista inteira, uma entrevista que você nunca viu na vida. É praticamente, vou falar assim, é impossível, não é nem praticamente impossível, é impossível. Por quê? Ele vai querer saber, né, como que você é, seus pontos fortes, pontos fracos. Então, assim, você sabe o que vai cair na entrevista. Então, a entrevista, eu falo que é importante você preparar, porque é uma conversa, é uma apresentação que você vai fazer sobre você, que você vai contar quais são os seus pontos fortes, é isso que eu estou falando, as suas características, você vai contar a sua história. E você, nesse momento de contar a sua história, tudo, você tem que. Não pode esquecer de pontos importantes. Porque se você não prepara, você pode esquecer alguma coisa que era importante, entendeu? Então, uma coisa que eu falo, igual o pessoal pergunta, tá, mas por que é importante então preparar para as entrevistas de emprego? É justamente por causa disso. Por quê? Primeiro, você vai ter um desempenho melhor nas entrevistas. A probabilidade de você esquecer algo diminui muito. Então você vai aumentar muito as suas chances de ser contratado. Eu falo por quê? Porque se você foi chamado para uma entrevista de emprego, é porque se você não mentiu no currículo, é que você tem os pré-requisitos, certo? Então, você já passou na primeira triagem. A primeira triagem é a questão do seu currículo, que foi até eu falei ontem da questão do currículo, como que é importante você ter um currículo atrativo, né? Então, quando você vai para uma entrevista, você é convidado, é porque seu currículo chamou atenção, o recrutador acredita que você tem os pré-requisitos lá mínimos, vamos falar assim, para entrar na vaga, para né, ser contratado. Então, quando você se prepara ainda
suas chances de ser contratado vai aumentar, porque a maioria, como eu falei, a maioria não se prepara. E além disso, você vai para a entrevista, você vai mais tranquilo, você vai mais convincente, você vai com mais segurança, mais confiança, né? E isso tudo no momento lá, porque a entrevista é um momento de pressão, é um momento que mesmo uma pessoa que seja mais tranquila, já fez várias entrevistas, ainda é um momento tenso. Por quê? Você está passando por uma avaliação. E quando você está passando por uma avaliação, não é um momento, vamos falar assim, mais confortável que as pessoas ficam. É um momento mais tenso. Então, por isso que é importante você se preparar para a vaga de emprego. Porque você vai aumentar suas chances, sim. Mas é muito mesmo. Principalmente se você lembrar isso que eu estou te falando, que a maioria das pessoas não treina para entrevista de emprego. Então, você já sai na frente de um monte de gente. E falando dessa questão da importância de se preparar, né? Qual que é a importância? Eu vou te dar até uns exemplos. Se você pegar uns exemplos aí de alguns jogadores, né, de alguns esportistas, atletas, você vai ver que as pessoas que são destaques, geralmente na sua área, são pessoas que treinam mais, né? Você pegar, por exemplo, eu estava lendo uma reportagem do Cristiano Ronaldo. Em 2019, então, com a questão do Covid, tinha parado os treinamentos. Tudo. Depois que liberaram, ele chegava 4 horas antes do treino, da hora que estava marcado o treino. Para quê? Para começar a treinar antes das pessoas. Então, olha só, ele treinava 4 horas a mais que a maioria e ficava lá depois ainda do treino, né? Uma vez, eu também li uma reportagem da Hortência, ex-jogadora de basquete aqui do Brasil. Ela disse que treinava todos os dias 1.000 arremessos, 500 arremessos mais ou menos na parte da manhã e 500 arremessos na parte da tarde. E esses arremessos não era só 1.000 arremessos, vamos falar assim, só jogar, arremessar a bola, não. Era 1.000 arremessos certos. Então, o que ela errava, ela nem contava, né? Outro exemplo, assim, se você falando também de basquete, um exemplo aí que muita gente vai conhecer é o Oscar Schmidt, né? Ele falou que uma vez, ele sempre treinava, depois que acabava o treino, antes de ir embora, né, finalizava o treino, ele ia treinar arremesso. E ele tinha uma meta que ele tinha que acertar 20 arremessos de 3 direto, sem errar. Então, tinha vezes que ele disse que estava lá, acertou 17, aí errava o 18º, ele voltava tudo de novo. Já aconteceu, acertou 19, errou o 20º, começava de novo. E aí, quando ele batia a meta, fazia os 20, ele continuava para ver até qual número que ele conseguia. E se eu não estou enganado, assim, eu não lembro exatamente, mas eu sei que ele já acertou direto de 60 a 90 arremessos direto. E isso, o que fazia com isso? Ele estava treinando, por isso que ele acertava tanto arremessos. Entendeu? Por isso que a Hortência acertava tanto arremesso também. Porque eles treinavam muito. A mesma coisa do Cristiano Ronaldo. Outro exemplo aí na questão do esporte, falando de esporte, por exemplo, mais recente, aí você vai ver o Rogério Ceni, né? Hoje ele é técnico aí, de futebol. Ele batia falta. Ele disse que antes de bater uma falta, ele treinava mais ou menos por mês 2.500 a 3.000 faltas por mês. Então, por que ele acertava tanto gol? Por que ele fez, acho que, se eu não me engano, eu sei que mais de 100 gols eu acho que ele fez. Sei que ele fez mais de 100, mas não sei o número preciso. Então, assim, por que ele acertava tanto? Porque ele treinava muito. Então, é aquele lema lá, aquela máxima que eu falei, que o treinamento leva à perfeição. Então, quanto mais você treinar, mais você vai ficar bom naquilo. Então serve para entrevista. Então quanto mais você treinar para entrevista, melhor você vai ficar. Tem até algumas pesquisas, tem uma pesquisa, não sei se você já ouviu falar, que fala assim, que para você ficar muito bom em algo, você tem que fazer 10.000 horas, né, aquela atividade que você quer ficar bom. Só que, tipo assim, uma vez eu estava lendo sobre isso e falou que foi um pouco distorcido, na verdade, essa história de 10.000 horas. Na verdade, essas 10.000 horas que foram verificadas durante, eu acho que, se eu não me engano, numa competição e de pessoas que realmente já tinham um nível muito alto, entendeu? Mas
tem um outro estudo, né, que fala, se eu não me, até anotei o nome aqui, é Joyce Kaufman, que fala que, na verdade, para você começar a ficar bom em algo, você precisa de 20 horas de treino, no mínimo. É lógico que tem algumas coisas que você vai precisar muito mais, igual, por exemplo, inglês. Inglês você precisa de treinar muito mais, porque são muitas palavras, tudo. Então você acaba tendo muito mais horas, né, para praticar aquilo. Mas se você quer começar a ficar algo bom, por exemplo, entrevista, né? Entrevista não é uma coisa mais simples. Então, você para começar a ficar bom, você tem que treinar muito. 20 horas já é um bom começo aí, né? E aí, tem muitas vezes, aí eu fico me perguntando, e por que as pessoas, elas geralmente não treinam, né? E eu acho que, conversando muitas vezes, por quê? As pessoas acham que não precisam, porque eu acredito que muito que, como a pessoa acha que, porque o que é a entrevista? A entrevista, o entrevistador, o recrutador, ele vai perguntar sobre a sua vida pessoal, sobre a sua carreira. Então, na mente da pessoa, ela acredita, para que eu vou treinar? Porque eu já sei, né? Eu já sei o que eu vou falar, eu sei da minha carreira, eu sei da minha vida. Então, uma das coisas que eu acredito muito que as pessoas não treinam é justamente por causa disso. Porque elas falam assim, não, eu sei o que eu vou falar, entendeu? Outras, em muitos casos, porque a pessoa tem preguiça, justamente também pode ser por causa disso. Vou treinar para quê, né? Só que as pessoas, elas, não sei se elas esquecem ou não sei, mas tem vários estudos aí, né? E não precisa nem ter estudo, é só você analisar, você vai perceber isso. Que a gente, nós, o cérebro, né? Ele esquece muitas coisas. E por que ele esquece muitas coisas? Porque ele vai eliminar coisas que não são relevantes para ele. Então, vamos falar assim, você tem lá uma carreira de, sei lá, pode ser até uma carreira mais curta, eu vou falar uma carreira aí de 5 anos. Pode ter alguns projetos que você fez no início da sua carreira lá, no primeiro ano, no segundo ano, foram coisas relevantes que, quando você for participar de uma entrevista, é importante você citar, seria importante você citar. Só que aquilo a pessoa acaba esquecendo, porque não é relevante. Ela fez, foi interessante, vamos falar assim, ela até tirou aprendizado daquilo e guardou o que era, vamos falar, interessante, que ela guardou o aprendizado que ela utilizou depois para frente, em outros projetos, tudo. Só que vai ter detalhes lá que, se ela contar para o recrutador vai fazer diferença. Então, por isso, vamos falar assim, como que eu posso falar? Seria detalhes de resultados, de coisas que aconteceram lá, de trabalho em equipe, né? Que vale a pena você colocar, porque aquilo vai fazer diferença com o recrutador. E como que você sabe, né? Como que você sabe o que vai ser relevante ou não? Então, você precisa treinar. Você vai ter que verificar, igual eu até falei ontem, né? Você verifica qual é a descrição do cargo, o que é interessante. E aí você vai analisar a sua história, vai treinar, vai verificar. Ó, isso aqui vale a pena eu contar, isso aqui também vale a pena eu contar. Ah, isso aqui já não vale a pena eu contar, entendeu? Então você tem que verificar. Só que se você não treinar, vai ter muitas coisas que vão passar desapercebido e logo você não vai, vamos falar assim, não vai fazer uma boa. Você pode até fazer uma boa apresentação, mas você poderia se destacar mais que as outras pessoas, né, treinando, mas como você não treina, você vai ficar igual, vamos falar assim, a maioria, entendeu? Vai ser, tipo, mais um na multidão. Então, por isso que você deve treinar, principalmente dessa questão que o cérebro esquece as coisas. Você vai ver que você vai esquecer várias coisas, você já esqueceu várias coisas, né? E você só lembra quando fala, nossa, olha, realmente eu estava esquecendo disso, tá? O que você deve treinar para entrevista? Agora falando assim, tá, beleza, Vinícius, você já falou que é importante, isso eu falo para todas as pessoas, como falei, sem exceção, se me perguntam alguma coisa, né? Essa vai ser uma pergunta que eu sempre vou fazer, se treina, né? E se não treina, eu falo, você tem que treinar. E se treina, você tem que treinar mais ainda, né? O que você deve treinar para uma entrevista de emprego? Para uma entrevista de emprego, você deve treinar como que você vai contar a sua história,
Porque todo recrutador, sem exceção, ele vai virar para você e vai falar assim: me fale sobre você. Ele sempre vai te perguntar. Por quê? Ele vai querer saber como que é a sua carreira, o que aconteceu até o momento atual, né? Quais foram os percursos, os obstáculos que você passou, quais foram as vitórias que você teve ao longo da carreira. Porque ele quer verificar na sua história o que é interessante e o que você traz de relevante, o que você traz de bagagem, de relevante, que vai ser necessário para a empresa. Porque a empresa está te contratando para ela resolver problemas. Então, o que você tem de experiência que você vai ajudar a empresa a resolver os problemas dela? Entendeu? Então, é muito importante isso, você treinar como você vai contar a sua história, né? Para o quê? Para você contar a sua história da melhor forma possível, entendeu? Para você não esquecer aquilo que eu falei, para você não esquecer nenhum ponto importante, para você contar a história também de uma forma mais agradável, né? Eu falo assim, eu já li muitas coisas, tudo. O ser humano, ele gosta muito de história, né? Tem vários estudos que falam assim, quando tem, sei lá, entrevista, reportagem, geralmente fica, o índice de audiência fica mudando, né? Sobe, desce, tudo. Mas quando começa a contar uma história, já fica mais linear, as pessoas não saem. Por quê? As pessoas gostam de história. Se você for ver aí, o livro mais famoso do mundo, o livro mais vendido no mundo, que é a Bíblia, é cheio de contos, é cheio de histórias, né? As pessoas são fascinadas por história. Só que a história tem que ser uma história boa, uma história bem contada. Então, na hora que você for contar a história da sua carreira profissional, é o momento de você dar um show, é o momento de você fazer uma apresentação, porque lembra que aquele momento vai ser um momento único. Você não tem uma segunda chance. Você pode até ter uma segunda chance na empresa, uma outra vaga, mas para aquela vai ser única. Então, se você não for bom naquele momento, você vai perder aquela oportunidade. Entendeu? Pode até ter uma vaga, pode ser abrir até a mesma vaga depois para frente, mas provavelmente você não vai ser chamado, porque você não fez bem aquele momento, você não foi bom o suficiente para contar sua história, você não cativou lá, vamos falar assim, e você não mostrou que você tinha as competências necessárias para, vamos falar assim, para assumir aquele cargo. E lembre-se, uma coisa que eu falo assim, quando você foi chamado, o recrutador viu que você tinha aquilo. Se você não mentiu, o recrutador verificou que você tinha os critérios para a parte técnica necessária para participar da oportunidade, da entrevista, né? Então, aí agora é o papel seu mostrar o quão bom você realmente é e tudo que você escreveu lá, você mostrar em detalhes que você sabe muito bem, entendeu? Então uma das coisas é isso. O recrutador ele vai te perguntar a sua história. Então, para você não ficar, vamos falar, contar de maneira agradável e também não ficar enrolando, enchendo linguiça, né? E para ser mais objetivo, então conta antes, prepara antes como que você vai contar a sua história. Quais são as partes relevantes? Porque, como eu te falei, você tem que verificar na descrição da vaga o que é interessante para aquela vaga. Porque tem temas, vamos falar assim, atividades que você fez que para uma oportunidade que você está participando não é interessante, mas para uma outra vai ser interessante. Por isso que também é importante você treinar antes, entendeu? Porque você tem hora que você vai ter que mudar. Não é que você vai contar mentira, mas tem coisa que não vai ser necessário, entendeu? Vamos falar assim, por exemplo, eu dei um exemplo outro dia da questão financeira, né? Vamos supor que você tem uma experiência de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, conciliação bancária, vamos supor assim. Dependendo, tem uma empresa que são empresas maiores. Aí você foi chamado para trabalhar na área de contas a receber. Você não vai precisar falar muitas vezes coisas de contas a pagar. Você pode até citar, mas ele quer saber o quão bom você é no contas a receber, entendeu? Por quê? Contas a pagar ele já tem outra área que cuida disso. Então, por isso que é importante,
Por quê? Ah, não, então isso aqui, ó, já, ah, não, a vaga é para essa, ah, então eu vou tirar esses detalhes aqui que não vão ser interessantes, eu vou contar só esse, entendeu? E você não fica enrolando, e você não fica, eu já vi pessoas que falam assim, começa a contar, nossa, mas esqueci o negócio, tal, aí volta, aí a história fica chata, entendeu? Então, presta muita atenção quanto a isso, quando você for contar a sua história. Outra coisa, quais as outras perguntas que geralmente os recrutadores fazem, né? Quais são os seus pontos fracos? Quais são os seus pontos fortes? Qual que foi, vamos falar assim, eles perguntam, qual que foi o maior desafio que você já viveu na sua carreira? Né? O que aconteceu? Por que foi o maior desafio? Quais foram, nesse maior desafio, você passou por obstáculos, passou por momentos difíceis? Aí eles vão perguntar, que momentos foram esses? Então eles vão te questionar sobre isso. Outra pergunta que vamos falar assim, geralmente perguntam muito em recrutamento de seleção, como você se imagina 5 a 10 anos? Por exemplo, essa pergunta é uma pergunta que as pessoas sempre me perguntam, o que eu devo responder? Gente, isso aí sempre cai. Você tem que... não vou entrar muito no detalhe aqui, que eu já até falei, tem até um vídeo gravado desse, que eu falo assim, você tem que olhar sua carreira para cima, né? Crescendo. Então, falar, olha, eu penso que quero crescer na carreira, quero fazer essas atividades assim, porque eu sei que vão contribuir para a minha carreira. Mas então você tem que olhar a longo prazo sua carreira crescendo dentro da empresa, né? Voltado para vamos falar assim, aquela atividade que você está fazendo, né? Porque já teve gente uma vez, aconteceu, uma menina estava conversando, Vinícius, eu participei de uma entrevista e me perguntaram isso. Aí eu falei que queria fazer uma faculdade, tipo assim, era uma vaga mais administrativa, na área administrativa, e ela falou que queria fazer faculdade, se eu não me engano, de arquitetura. Tipo, nada a ver, entendeu? Aí a pessoa vai falar assim, aí você vai falar assim, mas então a pessoa vai mentir. Então, se você realmente quer, não conta isso, entendeu? Porque assim, porque você fala que você quer, você está entrando numa vaga, numa oportunidade, área administrativa, e você fala que quer trabalhar numa área, quer fazer faculdade, ou quer estudar algo completamente diferente, o recrutador não vai te contratar. Para que ele vai gastar o tempo dele, o tempo da empresa, porque tudo isso tem custo para a empresa, vai gastar isso para que daqui 2 anos, 3 anos a pessoa saia. Ele não vai contratar. Muito difícil, entendeu? Outra pergunta típica que eles fazem. Por que você quer trabalhar aqui? Né? Ou por que eu devo te contratar? Gente, essas perguntas são perguntas que sempre caem. Então, assim, eu falo que uma pessoa que vai responder isso e não responde da melhor forma, uma forma estruturada, ou esquece o que vai falar, trava na hora. Nossa, você travar numa hora dessa daí, tipo assim, é, eu falo que é até vamos falar assim, uma falha bem grande do candidato, entendeu? Porque é algo que sempre cai, né? Outras coisas que você deve treinar, igual já me falaram, Vinícius, eu não sou bom de lógica, aqueles desenhos que caem, aqueles testes psicológicos ou testes de lógica e tal. Gente, tirando psicológico você vai ter que fazer com psicólogo, não tem jeito. Né? Teste psicológico você não vai encontrar aí. Você vai encontrar na internet o que ele quer, tipo assim, qual que é a conclusão que eles tiram daquele teste, né? Mas você não consegue fazer teste psicológico na internet. Agora, teste de lógico, né? De teste de, sei lá, comportamental também, igual eu já falei, teste de perfil comportamental você consegue para você saber os seus pontos fracos, então isso é muito importante, porque o recrutador vai querer saber, né? Questão de redação, você pode treinar antes. Aí para cada área também vai mudar, por exemplo, tem área que vai precisar do Excel, então é bom, se você não tiver, principalmente não tiver um Excel tão muito bom, é bom você treinar antes. Pega lá na internet, joga lá, teste de Excel, né? Estudos de casos, você vai encontrar vários estudos de casos na, na internet, então você pode ler, saber, né, o recrutador quer quando ele dá um estudo de caso. Então isso também é interessante você treinar antes. Agora,
Outra coisa muito importante que as pessoas também pecam bastante na hora de se preparar para uma entrevista de emprego é saber sobre a empresa, né? Geralmente as pessoas elas não pesquisam sua empresa. Várias vezes eu já conversei com várias pessoas e aí eu pergunto, você pesquisa? Não, não pesquiso, ou pesquisa muito pouco, pesquisa por alto. Não, gente, quando pesquisar, você tem que realmente ver, tem que ler a história da empresa, tem que ver a questão dos quais são os valores, quais são as missões. É muito bom, eu falo, você guardar alguns números, saber números, por exemplo, a quantidade de funcionários, TVs, ou os últimos anos, como que a empresa cresceu, isso é interessante, ou quantos anos a empresa tem. Isso é fácil de guardar, vou falar, números geralmente. Na verdade, para mim é fácil guardar números, né? Para pessoa, tem outras pessoas que conseguem guardar histórias. Mas então, você guardar essas informações e você, quando, vamos falar assim, um recrutador der uma deixa, tem recrutador que pergunta, você conhece a gente? Se ele perguntar isso, você conhece a gente? Você fala, pode falar, não conhecia, mas eu pesquisei, eu vi que vocês têm X anos de mercado, eu vi que os últimos anos vocês cresceram muito, ou senão você pode falar assim, eu vi que vocês trabalham com esses e esses produtos, ou esses e esses serviços. Então, isso é interessante, porque eu até já falei aqui, uma das coisas, ontem mesmo eu estava falando com vocês aqui, e eu falei que o que mais, vamos falar, elimina um profissional, né, num processo seletivo, é ele contar mentira. Ele contar mentira, né, no currículo. Se o recrutador percebe que ele contou mentira, ele já está eliminado. Um outro ponto que mais elimina um candidato no processo seletivo é quando o recrutador ele percebe, ele verifica que o entrevistado, né, quem está participando do processo seletivo, ele não tem interesse na vaga. Foi lá, mas achou que ele não estava muito interessado. Isso aí elimina. Eu já vi várias pesquisas de grandes empresas aí de recrutamento e seleção que sempre sai isso. Tipo assim, se eu não me engano, eu acho que o segundo critério, né? Primeiro é a mentira, e o segundo critério, o terceiro critério é esse, é ver desinteresse do candidato. Então, se ele verificar que o candidato não está muito interessado, ele elimina. E um ponto é esse. Se o candidato vai para uma entrevista, ele não pesquisa onde ele provavelmente vai trabalhar, né? O ambiente que ele vai trabalhar. Se ele não sabe nada da empresa, o recrutador vai falar assim, bicho, essa pessoa não quer trabalhar aqui, né? Veio aqui, beleza, o que tá querendo arrumar um emprego aí por um tempo, provavelmente. Mas essa pessoa não está interessada em trabalhar, porque se ela tivesse interessada, né, ela tinha estudado, ela tinha dado uma olhada. E assim, gente, é lógico que quanto mais você aprofundar, quanto mais detalhes você saber da empresa, é melhor. Por quê? Na hora da entrevista, mesmo se o recrutador... Uma coisa que eu falo, e eu já fiz isso várias vezes, tinha vezes que o recrutador não perguntava se eu conhecia a empresa. Ou ia conversando tudo, e aí, se eu tinha uma oportunidade, eu falava, não, por quê? Então, eu vi que a empresa de vocês, ou eu fazia a pergunta, eu vi no site, eu sei que vocês trabalham com isso, e aí fazia alguma pergunta aleatória. Para quê? Para o recrutador ver que eu realmente estava interessado naquela oportunidade, entendeu? Então, vale muito a pena você tirar um tempo, investir um tempo pesquisando sobre a empresa que você pode vir a trabalhar. Outro ponto bem importante que você tem que olhar antes de ir para uma entrevista de emprego é você saber sobre o mercado, né? Dá uma estudada no mercado, dá uma olhada naquele segmento, olha alguns concorrentes. Você nem precisa olhar a história dos concorrentes, mas saber, dependendo qual que é o principal concorrente, dá uma olhada também na questão das notícias. Se tiver, por exemplo, você vai ter uma entrevista naquela semana e acontecer alguma coisa bem relevante do mercado, dá uma olhada, lê bastante, porque provavelmente eles vão te perguntar. Você vai trabalhar numa empresa, no segmento X, sai uma notícia e você não está sabendo, então assim, você pode perder pontos na entrevista de emprego. Então verifica isso. E além disso, além de verificar, vamos falar assim, notícias do segmento, verifique notícias geral do mercado, né? Já aconteceu comigo
de perguntar sobre algumas coisas do mercado, tal acontecendo. Geralmente esse tipo de pergunta, gente, geralmente é mais na segunda entrevista, né? Que é uma entrevista um pouco mais técnica, vai até perguntar mais coisas sobre detalhes da sua carreira, tudo, mas vale a pena também para a primeira entrevista. Por quê? Justamente porque pode ser que o recrutador te pergunte, né? É aquilo. É melhor, eu falo que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Agora falando assim, falando dessas coisas que você precisa se preparar. Outra coisa, o que você perde quando você não se prepara para a entrevista de emprego, né? Você está perdendo lá uma oportunidade, né? É aquilo que eu falei. Cada entrevista de emprego, até etapa, né? Cada etapa que você passa vai ser uma etapa única. Vamos falar assim, eliminatória. Perdeu, tá fora. Você não convenceu o recrutador, você tá fora. E eu ainda falo, a primeira entrevista com o recrutador é a entrevista mais fácil. Por quê? Porque geralmente não é uma pessoa técnica. Então o que ela quer ver? Ela quer te conhecer melhor. Então você tem que ter uma conexão boa com isso. E isso é treino. Aquilo que eu falei ontem, de olhar no olho, entendeu? Isso aí você treina, né? Postura, eu falei dessa questão de você treinar a questão de postura, de tom de voz. Isso tudo é importante você se preparar, porque vai fazer diferença na hora que você estiver na entrevista, né? E aí, voltando a falar, o que você perde quando você não se prepara? Então, você está perdendo uma oportunidade, né? Se você passou, se você foi chamado, você tem uma oportunidade de passar, né? Outra coisa é que, sim, você aumenta as suas chances quando você se prepara, né? Então, eu falo muito que se você não se prepara, você está perdendo essa chance, você está diminuindo isso. E aí, outras coisas que você pode aí estar perdendo. Você pode, dependendo, é um emprego que vai mudar a sua vida, entendeu? Lógico, vai depender de você também, mas é um emprego que, dependendo das oportunidades que você tem na empresa, vão ser oportunidades que podem mudar a sua vida, pode mudar a vida da sua família, entendeu? Então, quando você estiver indo para uma entrevista de emprego, veja a mais do que seja do que só um emprego, entendeu? Porque tem gente assim, não, preciso arrumar um emprego para pagar as contas, mas veja o quão aquele emprego pode trazer de benefícios para você, para sua família, dependendo para os seus pais, para o seu filho, para sua filha. Entendeu? Então veja além só, eu quero arrumar um emprego para pagar as contas, que eu já escutei isso várias vezes, entendeu? Então veja além disso. E outra coisa que você, aí falando daí, o que você perde mais? Você está perdendo o seu tempo. Porque se você está indo para um lugar que você não está preparado, você, tipo assim, é aquilo que eu falei já antes, você é mais um na multidão. Então assim, a probabilidade de você passar, você diminui. Então você está perdendo seu tempo lá. Um tempo tão que você poderia estar investindo em outra coisa. Se talvez a entrevista não for interessante para você, nem vá, entendeu? Nem vá, entende? Eu mesmo, eu falo que assim, até quando eu era alguma entrevista que eu não tinha nem pretensão de sair da empresa onde eu estava, tinha vezes que eu gostava de ir em entrevista. Só para você ter uma noção por que eu gostava. Justamente também para tipo assim, eu treinar no campo de batalha. Entendeu? Porque uma coisa é eu treinar em casa, igual eu treinava quando eu estava no mercado aí, eu treinava antes várias vezes. Só que você ir num processo seletivo é outra coisa, é o campo de batalha. Então muitas vezes eu nem queria ir, né? Estava muito satisfeito, dependendo, estava crescendo dentro da empresa, então nem queria ir. Mas tinha vezes que eu ia para ver como estava o mercado, né? Para ver o que eles estavam pedindo, quais eram as perguntas que os recrutadores estavam fazendo, porque tem vezes que muda uma coisa ou outra, igual eu te falei, entre estudo de caso, hoje tem muita entrevista por competência, né? Eles perguntam muito não, beleza, o que você fez? O que aconteceu? Tipo assim, pergunta muito do que você vivenciou e como que você sentiu aquilo, entendeu? Então, presta muita atenção nisso. E fora isso, você perde financeiramente, né? Porque é um mês a mais, é 2 meses a mais, é 3 meses a mais sem emprego, então sem dinheiro, né? Você, por exemplo, você que é uma pessoa que talvez
quer fazer transição de carreira, você está infeliz no seu emprego, ou está querendo mudar de carreira, ou só quer mudar de emprego mesmo, porque não está satisfeito. Se você ir só por ir, sem treinar, é uma chance que você está perdendo lá de ser mais feliz, de ser mais satisfeita ou satisfeito profissionalmente numa nova empresa, porque vai ser o quê? Uma nova oportunidade, entendeu? Então é isso, gente, que eu tinha para falar com vocês hoje. Vou voltar aqui amanhã, a gente conversar mais sobre essas questões aí, qual a importância, né? Questões para você arrumar um emprego, questões para você fazer uma transição de carreira, para você arranjar um emprego na área que você deseja. Então, amanhã a gente encontra novamente. Espero que tenha gostado e até mais. Tchau, tchau para vocês.